minha posição e a posição da Câmara é na defesa do que aconteceu hoje aí. Medidas provisórias que foram modificadas seu ritmo pela pandemia podem ter sido e poderiam ter sido aprimoradas, uma vez que a gente tem que deixar bem claro que a Câmara nunca foi, como vem sendo vinculado e tratado, contra a Constituição. Só que a Constituição ela pode ser mudada quando nós tivermos uma proposta mais adequada. Nós tivemos conversa semana passada com o próprio presidente Lula, com os líderes do governo, com os líderes da Câmara. Nós conversamos com quem tem interesse na resolutividade deste impasse. Nós fizemos críticas porque elas são pertinentes a uma questão de ordem feita no plenário do Senado e atendida pelo presidente do Senado, quando na realidade a questão de ordem teria que ter sido feita no Congresso Nacional. É fato, isso é um abuso que atrapalham as conversas, como também é fato que um ato unilateral não pode resolver esse impasse. Portanto, os líderes hoje da Câmara se reuniram e discutimos 3 ou 4 possibilidades de texto para propormos um entendimento que ajude o Brasil, que ajude a que as matérias tenham a celeridade que tiveram durante esses 2 anos. E a Câmara cumpriu o seu papel. Tem todo um levantamento que a gente pode fornecer para a imprensa, que no ano de 2021 nós levamos 87 dias de média as medidas provisórias na Câmara, nunca ultrapassamos aos 90 dias. E no ano de 2022, 72 dias de média. Portanto, aquela alegação de que o Senado ficava exprimido, sem prazo, não é verdadeira. Mas, no princípio de fazermos o entendimento, os líderes fizeram as propostas que passam pela constitucionalidade ou não do tema. O assunto tem que ser resolvido, sim, por uma resolução conjunta do Congresso Nacional que priorize o bicameralismo, sem a superposição nem de uma casa sobre a outra, isso é fato. E o caminho vai ser seguido por aí. Nós estaremos entregando essas ideias ao ministro da SRI, ao líder do governo, para que ele possa levar também ao presidente Lula, para que o Senado possa conversar. Mandei mensagem para o presidente Pacheco, para após a reunião de líderes aqui na minha saída, procurá-lo para falar sobre o que foi tratado, e lá surgiram propostas. A se manter a comissão mista, não no nível que é hoje, com 12 a 12, sem prazo, é muito ruim, nós não sairemos desse impasse. A única possibilidade da Câmara admitir, negociar, sentar com a comissão mista é para que ela cumpra o rito que as outras comissões bicamerais cumprem. Por exemplo, CMO, 30 deputados, 10 senadores, igual ao número de suplentes. Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores. Né? Comissão Mista Parlamentar de Investigação, CPMI, tem uma proporcionalidade também que se tem obedecida. Por que só as medidas provisórias um senador tem que valer por 6,5 deputados? E a gente quer, na ideia, guardar o que nós já havíamos falado, a proporcionalidade, cada casa vota independente. A Câmara vota e o Senado vota, como é na CMO. Vota o Senado, vota a Câmara. Como é no plenário, vota o Senado, vota a Câmara. Não tem nunca como haver uma superposição de uma casa sobre a outra, como está acontecendo. E nós, através de resolução da Câmara dos Deputados e do Congresso do Senado Federal, estabelecemos um prazo razoável para que as medidas provisórias fiquem nas comissões mistas. Por quê? Até as PECs têm prazo, que são as proposições mais importantes do Congresso Nacional. Se uma PEC ela passa mais de 40 sessões numa comissão especial, o presidente da Câmara pode avocar. Se uma matéria está numa comissão e extrapola o prazo, o presidente pode avocar. E não pode avocar uma comissão mista, que usa 115 dias, 119 dias, porque houve uma decisão do Supremo ali dizendo que tinha que ter a obrigatoriedade de um parecer da comissão mista. É descabido ele cessar o debate das 2 plenárias, que são os órgãos majoritários das 2 casas. Então, se nós conseguirmos
medida provisória, comissão mista, com proporcionalidade entre Câmara e Senado, e um prazo para essas comissões, e lógico, negociar o prazo para a Câmara, o prazo para o Senado e um retorno, se por acaso houver, acho que não tem problema. A nossa crítica é a paridade, não ter prazo e se ter ali na comissão mista, que infinitamente hoje é muito menos democrática do que o sistema que a gente compartilha no plenário das duas casas. Então agora eu abro com muita tranquilidade para as perguntas. E não havendo acordo, né, nós vamos seguir o nosso trâmite essa semana, hoje, amanhã, quarta e quinta, votando todas as medidas provisórias que vieram por parte do Congresso Nacional. Em não havendo acordo, o governo fez um apelo à Câmara dos Deputados, e deve fazer também ao Senado Federal, de que 3 ou 4 medidas provisórias essenciais, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida e como a organização, por exemplo, de todos os ministérios, nós abramos uma exceção e indiquemos os líderes para compor essas comissões. E o governo, em contrapartida, em todas as outras comissões, mandaria para a Câmara projeto de lei com urgência constitucional para substituir ipsiliter os textos das MPs, excetuando essas 3 ou 4. Ou seja, é uma proposta de acordo do governo, preocupado em não se chegar num acordo razoável. Se essa proposta de proporcionalidade que existe em todas as outras comissões da Casa, em um tempo mais do que razoável, não atender ao Senado, é porque, na realidade, o Senado não quer fazer acordo. Se o Senado quiser fazer o acordo, todas as condições, sem nenhum tipo de constrangimento, estão postas tranquilamente para que se desenhe um quadro de uma resolução conjunta que obedeça à independência, às prerrogativas de cada uma das casas. Quais são? Já não, eu citei aqui 3 exemplos que são bastante pertinentes. Nem pode ter iniciativa do parlamento e tem uma preocupação muito forte do governo. Por exemplo, se nós não votarmos a 1054, que já vai com 60 dias, que estava sob o comando do presidente do Congresso, ou seja, os 60 dias já foram embora, toda a organização de ministérios cai. Isso é uma coisa que preocupa o governo. A Minha Casa Minha Vida preocupa o governo e é uma criação de programas que o Congresso não pode fazer. A questão da Bolsa Família, do Auxílio Brasil, da Bolsa Família, é uma coisa que preocupa o governo e o Congresso não pode fazer. Então, matérias que não tenham a origem legislativa, que o governo tem preocupação, em não havendo acordo, eu acho que é de bom senso, para demonstrar mais uma vez que não é a Câmara que está causando nenhum tipo de constrangimento para a tramitação de medidas provisórias. Elas vão ser votadas ainda no modelo anterior, 12 senadores e 12 deputados? Sim, é o posto, para essas exclusivamente. Mais alguma pergunta, gente? Os líderes falaram para a gente na saída que a proporcionalidade seria de 1 para 3. Inicialmente isso vai ser levado. Não, porque isso está colocado nos casos presentes, por exemplo, na CMO. São 10 senadores, 30 deputados. Né? Então, é uma proporcionalidade razoável. Né? Você pode fazer 8 senadores, 24 deputados, 10 senadores, 30 deputados, 12 senadores, 36 deputados. Você dá uma amplitude do tamanho da quantidade de parlamentares que tem a casa. E você separando as votações, você não tem uma superposição de uma casa sobre a outra. Né? Como acontece na CMO, no plenário do Congresso Nacional, as votações acontecem em cada casa. O senhor disse que mandou uma mensagem para o presidente Rodrigo Pacheco. A expectativa de o senhor se encontrar ainda hoje? Vou ligar para ele agora, se possível, se a agenda dele permitir, converso com ele hoje, senão amanhã, sem problema nenhum. Ok, gente? Muito obrigado. A última e a gente encerra. São 7 MPs que caducam até 1º de junho. Nessa proposta, que mexeria no prazo, tem que suprimir trecho na Constituição, isso demanda PEC. Não, acordo você vota um dia PEC aqui, um dia PEC lá. Quando tem acordo, se faz tudo. Né? Já tem pensamentos de PEC, tiveram soluções. Tem uma PEC 70 que foi votada aqui em 2011, já tratando desse problema. Pensada uma PEC que virou 91 no Senado, tratando desse problema, que não foi promulgada desde 19 porque houve uma discordância de emenda de redação e emenda de texto. Ou seja, esse problema não nasceu agora, esse problema já vem se arrastando desde 2011, com essas inconformidades da tramitação de medidas provisórias. E também o excesso delas. Né? Tem medidas provisórias que não teriam necessidade de ser medidas provisórias. Poderiam ser projetos de lei, como vão ser agora, se o governo precisar e tiver que fazer um acordo para que as medidas provisórias, mesmo em efetividade, ou seja, umas vão vencer no dia 1º de junho, mas outras vão vencer mais à frente. Um projeto de lei com urgência constitucional, prazo máximo de 45 dias.
Então a Câmara votaria antes e o Senado também para que cumprisse o rito. Obrigado, tá bom? gente. Obrigado. Obrigado.